Amém. Graças a Deus. E a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em nós e com todos nós, e que nós possamos viver em função desta graça e desta paz no caminhar cotidiano com o Senhor e uns com os outros. Nós estamos reunidos nesta manhã e retornando a nossa live, nós vamos tomar um texto que está no Evangelho segundo João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, e o verso 16. E tomaremos daqui algumas questões importantíssimas para as nossas vidas e compreenderemos a dinâmica e a grandeza da existência nesta relação permanente, essa relação contínua com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos ler João, capítulo 1, verso 16, e faremos essa nossa reflexão a partir das palavras que encontramos neste versículo. Então João escreve assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Vou repetir o texto porque ele é muito bom. E todos nós recebemos da sua plenitude, plenitude do Senhor. Graça sobre graça. Palavras que João escreve no seu Evangelho e que mostra para nós algumas realidades que dizem respeito ao nosso viver. Então João começa o verso dizendo: e todos nós. A primeira questão que nós precisamos ter aqui é essa abrangência que João usa quando ele coloca o todos. São para além da realidade do ser cristão. João está aqui abordando a existência de todas as coisas, conforme ele havia feito no verso 3, quando diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando também no verso 9 ele vai dizer que Jesus é a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Então ele está colocando nessa sua visão essa totalidade da criação, para mostrar que a criação ela é um ato da vontade, da decisão, do propósito do Senhor. Então a criação ela não é espontânea, ela não é casualidade, ela não é acidente, ela é um ato livre da vontade do Senhor, Deus em Cristo Jesus. Então toda a existência está posta aí a partir desse querer divino, desse pensar divino, dessa boa vontade divina. Então a existência de todas as coisas corresponde a um pensamento divino. Então, na nossa realidade, enquanto existente, nós estamos ligados diretamente a essa vontade maior, que é a vontade de Deus. Então, nós podemos tomar esse todos nessa dimensão da criação na sua totalidade, mas também podemos tomar isso para estreitar a nossa meditação na questão nossa humana, né? Questão da humanidade, usando esse todo, aqui limitando esse todo, no sentido de humanidade. Então todos nós, humanidade, recebemos, né? Veja, recebemos. Então João coloca a palavra no passado, uma ação já realizada no passado e uma ação definitiva. Não é alguma coisa que vai acontecer ou que pode acontecer, mas é algo já feito, já realizado. A coerência
do escritor está exatamente naquilo que Deus é. Então, quando Deus pensou a criação, Ele pensou a criação na sua totalidade. Ele pensou a criação na sua permanência. Ele pensou a criação naquilo que a criação deveria ser, né, em relação a Ele. Porque Ele está trazendo à existência todas as coisas com um propósito, com uma finalidade. E qual é essa finalidade? O apóstolo Paulo vai resumir isso em Romanos 11, 36, dizendo que tudo é dele, por ele e para ele. Então Deus pensou em criar todas as coisas para ele mesmo, né? Não para que ele se realizasse nas coisas. Deus cria, mas não é contido por aquilo que cria. Deus cria, mas não é refém daquilo que cria. Deus cria, mas não se identifica com aquilo que cria. Deus estará sempre para além da criação. A criação é uma ação divina para um propósito divino, mas que não traz nela a realidade do Criador, porque o Criador está infinitamente além da criatura. Ele é por si mesmo, ele a si mesmo se basta, ele é absoluto, portanto não tem dependência, não tem necessidade. O Criador não depende de coisa alguma. Então a criação ela vem pela vontade do Criador, e ao vir ao mundo pela vontade do Criador, ela vai ser, na sua realidade eterna, vamos pensar na criação, nessa continuidade, dependente do Criador. Aí sim, a criação será sempre dependente do Criador. Se o Criador cortar a sua relação com a criatura, essa criatura desaparece. Essa criatura inexiste, porque ela não é em si, ela não é por si. Ela precisa do Criador, tanto para existir, quanto para permanecer existindo. Então, as criaturas todas, né, anjos, homens, natureza no geral, tudo que está aí depende do Criador na existência toda, para vir à existência e para se manter na existência. Então há uma dependência absoluta das criaturas em relação ao seu Criador. Isso não se desfará nunca, jamais. Então nós cristãos hoje, conscientes dessas verdades, nós aqui reunidos nesta sala, você que me vê, vai me ouvir, e todos os cristãos temos essa consciência, né? Sabemos disso. A humanidade na sua totalidade, nem tanto. Alguns até nem mesmo crer que há um Criador, nesse sentido de dependência. Então nós queremos que essa palavra ela ganhe em nós essa realidade divina, isso que ela de fato é. Então todos nós recebemos existência e recebemos a manutenção dessa existência, porque sem isso nós não seríamos. Então, essa dependência do Criador. Nós estamos aqui absolutamente conscientes de que dependemos do Criador. Não somos de nós mesmos, não existimos para nós mesmos e nem nos mantemos a nós mesmos. Então, há uma ação permanente do Criador em nós e nos dando todas as condições para que isso aconteça. Então, João deixa primeiro esses dois pontos fantásticos para que a gente tenha essa grandeza de pensamento, tenha essa lucidez, para que, ao olharmos para o Senhor Jesus, o possamos compreendê-lo nessa verdade. Depois o João vai dizer que nós recebemos da sua plenitude, veja, da sua totalidade, daquilo que ele é. Claro que João não está pensando aqui na sua divindade, né? Que a divindade é incomunicável, né? Então nós não podemos ser divinos, não seremos divinos nunca, seremos sempre criaturas. Mas João diz que nós recebemos de Cristo. Mas recebemos o que de Cristo? Recebemos da sua totalidade, daquilo que ele é, enquanto doador de vida.
Então nós recebemos a existência dele, mas a existência nessa totalidade. Nós recebemos a vida, mas a vida nessa totalidade. Nós recebemos dele tudo que nós somos e ainda viremos a ser na sua plenitude, na sua totalidade. Então nós estamos aqui agora, existindo a partir dessa realidade do Cristo total, do Cristo inteiro, do Cristo pleroma, como é a palavra aqui. Nós vamos encontrar na Bíblia, certamente, desde o Gênesis até o Apocalipse, toda uma tensão, né, entre o que Paulo vai chamar de já e ainda não. Então, na Bíblia, nós temos essas duas questões muito presentes. Essas duas questões marcam a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Aquilo que já é, mas ainda não é. Aquilo que já está posto, mas que ainda não está posto. Por exemplo, lá no Gênesis 3:15, quando o Senhor Deus anuncia a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus anuncia que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, cabeça do mal. Então já era uma realidade. E durante toda a Bíblia isso já é realidade, mas não ainda uma experiência imediata na existência das criaturas. Então, a semente da mulher sempre foi, mas ainda não era. Ela só vai se manifestar no tempo, quando Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, quando chegou o tempo oportuno disso acontecer, Deus enviou a semente da mulher. E a semente da mulher nasceu, se fez carne, João vai dizer aqui no verso 14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo encarnado, semente da mulher, sempre foi. Ele é antes da criação, ele é antes do pecado, ele é antes de tudo. Paulo vai dizer que ele é antes, e nele é que a criação acontece. Mas ele só vai se manifestar na história bem mais tarde. Então hoje nós estamos aqui, somos salvos, mas ainda não. Somos santos, mas ainda não. Somos perfeitos, mas ainda não. Então essa tensão dentro das Escrituras, ela é muito realidade. E quando João diz que nós já recebemos da sua plenitude, de fato é a verdade. Nós já recebemos da sua plenitude, mas essa plenitude de Cristo ainda não é em nós uma experiência imediata. Ela vai se manifestar no futuro. Futuramente, nós expressaremos essa plenitude do Cristo que somos de uma forma livre, de uma forma espontânea, vamos dizer. Chegará o dia que todos nós, nessa realidade do Cristo, talvez nós poderíamos tomar aqui o que o próprio Deus vai dizer aos judeus, aos israelitas, aos hebreus, mas que serve para todos, que chegará um dia quando Ele, Deus, isso é muito bom para nós, é uma ação livre, independente de Deus, é uma iniciativa de Deus, não provém da criatura, não é próprio da criatura, mas de Deus em favor da criatura. Então Deus diz, eu vou escrever a minha lei na mente deles e vou gravar a minha lei nos corações deles. Então eles não precisarão mais de um código externo de lei, eles não precisarão mais de um livro, eles não precisarão mais de nada que venha de fora, porque eles terão dentro deles mesmos a totalidade do conhecimento que eles precisam. Então me conhecerão como devem me conhecer. E quando eu fizer isso, Deus diz, ninguém vai precisar ensinar o outro. Aleluia. Glória a Deus. Isso é fantástico. Então não haverá mais necessidade de ensino. Agora nós precisamos nos ensinar mutuamente. Precisamos crescer juntos, precisamos progredir juntos. Por isso nos reunimos, por isso meditamos, por isso lemos a palavra, por isso ainda cultuamos essa forma como cultuamos. Mas chegará o tempo quando todos nós, cada um de nós, em si mesmo, terá a plenitude do conhecimento necessário para se expressar na existência a realidade do Cristo, que é
em si. Então esse mundo ganhará essa dimensão de beleza, de grandeza. Então esse universo todo preenchido com essa realidade, cantando e louvando ao Criador, numa existência de perfeição, plenitude de todas as coisas. Então João vai dizer aqui, nós recebemos dele, Jesus Cristo, a plenitude. Se você ainda não percebeu a plenitude do Cristo que há em você, diz o escritor aos Hebreus, mais um pouquinho de tempo, mais um pouco de tempo, que vir virá, não tardará. Então, mais um pouco de tempo e nós tomaremos consciência plena dessa realidade. Então, nós estamos crescendo nisso, estamos progredindo nisso, estamos avançando nisso, cada dia, para que a realidade do Deus que nos criou se mostre nas relações todas. Então nós vamos encontrar 2 mandamentos no Antigo Testamento, que depois é tomado pelo Senhor no Novo Testamento, que é amar a Deus em todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então essa grandeza, primeiro essa verticalidade do amor, que se compreende em Deus, partindo sempre de Deus, nunca da criatura para Deus, mas de Deus para a criatura, e a criatura responde esse amor na mesma proporção daquilo que é, e esse amor que nasce dessa fonte divina e se espraia na realidade das criaturas todas, nas relações, nessa dinâmica da vida, da existência, quando não haverá mais nenhum pensamento de desigualdade, de diferença, maior, menor. Então esse amor que vestirá, vamos pensar metaforicamente, essa vestimenta belíssima que é o amor de Deus derramado sobre todos nós, né? Nos revelando, nos mostrando uns para os outros. Então todos envolvidos nesse amor, jorrando este amor, não haverá mais diferença alguma. E nesse novo mundo de Deus, nós viveremos essa plenitude, essa grandeza, essa realidade. Então João vai dizer, essa plenitude já é realidade. Ainda não experimentamos a totalidade dela, mas ela já está posta. E ele termina o versículo dizendo que dele recebemos também graça sobre graça, graça sobre graça. Essa expressão que João usa aqui, é para mostrar que a graça que nos deu origem, note, isso é muito importante, a graça que nos trouxe à existência, a graça que nos fez existir, é uma graça que nos segura na existência para sempre. Não é uma graça temporal, não é uma graça que pode ou não permanecer, mas é a graça definitiva. O texto sobre, ele vai significar infinito, né? É uma graça infinita, infinitamente. Então nós recebemos uma graça infinita, uma graça que nunca vai diminuir, uma graça que nunca vai acabar, uma graça que nunca vai deixar de ser. Então nós estamos aqui encharcados desta graça. A nossa existência tem na sua raiz esta graça. O nosso viver tem essa graça. Então nós vivemos em graça, na graça, pela graça. E vamos seguir assim eternamente. Então toda a graça de Deus, toda a graça, tudo aquilo que Deus é, nós vamos pegar do Velho Testamento, do Novo Testamento, e nós vamos pensar essa graça como é impossível para nós defini-la,
Quem seria capaz de definir a graça? Então, vamos dizer que é favor imerecido, mas nunca é favor, né? Deus não nos criou como um favor, vou fazer um favor para vocês, vou dar existência. Isso nunca passou pela cabeça de Deus, nesse sentido de favorecer, né? É a vontade de Deus, é aquilo que Deus quer, né? Se Ele quer, não é um favor que Ele está fazendo, né? É uma decisão, né? É um querer. Então Deus quer que você exista, Deus quer que eu existo, Deus quer que nós existamos, né? Existimos. Deus quer a existência de tudo que existe. Se você chegar no céu, os anjos, arcanjos, querubins, eles estão lá porque Deus quer que eles estejam lá. Toda a humanidade está aí porque Deus quer que a humanidade esteja aí. Enfim, o cosmos está aí porque Deus quer que ele esteja aí. E Paulo vai dizer que toda essa criação, ela é sustentada no próprio Cristo. Aquele que criou também sustenta. Ele é o sustentáculo, ele é a ordem, ele é o logos, a razão disso tudo. Ele é tanto a origem da criação como o objetivo da criação. O apóstolo Paulo usa uma metáfora fantástica, ele vai dizer, tudo está se convergindo para esse centro, e é nesse centro que tudo se realiza, se processa, e se revela naquilo que é de fato. Então nós estamos aqui nesta manhã, buscando refletir um pouco sobre essas verdades maiores da existência, da vida. Nós não estamos aqui pensando numa existência a conta-gotas, numa existência medíocre, numa existência precária. Não, nós estamos aqui pensando numa existência que procede, que provém da vontade do Criador, da vontade de Deus. Ora, nós somos a vontade de Deus materializada, materializada em pessoas, materializada em gente, materializada em seres pensantes, viventes. Aleluia, aleluia. Nós somos esse querer de Deus materializado. Quando você olhar para a sua vida, para você, antes de qualquer coisa, pensa que você é essa vontade divina materializada nisso que você é. Não tem como dar errado, não tem como falhar, não tem como modificar isso, porque é o que é, está estabelecido em Cristo. Então, fechando aqui a nossa breve reflexão, para depois continuarmos refletindo, João faz essa visão abrangente, todos, não se exclui ninguém e nada. As discussões que vêm depois, com interesses interpretativos, hermenêuticos, etc., não é o caso. Depois João vai dizer, recebemos, note, recebemos, já está feito. É um ato feito por Deus na eternidade e que permanecerá para sempre, nunca se desfará. Está feito, nós recebemos, já recebemos. Terceiro, da sua plenitude, não é alguma coisa barata, mas é a plenitude, é o pleroma daquilo que o próprio Cristo é a totalidade do Cristo em nós. E termina no quarto ponto, graça sobre graça, uma graça infinita, uma graça que nunca deixará de ser graça em nosso benefício. Na raiz da nossa existência, esta graça. Então nós somos isto, e se nós entendermos que somos isso, nós estaremos sempre, o tempo todo, glorificando a Deus, louvando a Deus, sendo gratos a Deus. E com essa mesma consciência de nos voltarmos para Deus em gratidão, em louvor, nós também nos voltaremos uns para os outros, em amor, em bondade, em gesto de gentileza, para que a nossa convivência, as nossas relações sejam reflexos
dessa nossa realidade com Deus, da vida de Deus em nós, de nós em Deus e com Deus. Nós nos relacionamos uns com os outros a partir disso que somos. E nós reconhecemos isso uns nos outros. Eu reconheço em você o que você é em Cristo, assim como você me reconhece aquilo que eu sou em Cristo. Então nós não nos diminuímos jamais. Nós podemos errar, podemos tropeçar, podemos fazer coisas até absurdas, vamos dizer. Mas isso não nos diminui naquilo que somos. É apenas um erro da nossa parte, uma falha da nossa parte. Mas isso não modifica o meu entendimento do outro, o entendimento do outro a meu respeito. A nossa compreensão um dos outros está acima dos erros, está acima das falhas, está acima dos tropeções. Aquilo que eu sei que você é, em verdade, supera infinitamente o que você faz. Supera infinitamente o que eu faço. Então, quando nós nos envolvemos com o que as pessoas fazem, nós perdemos de vista o que a pessoa é. Quando nós nos envolvemos apenas com os erros, com os crimes, com as maldades, nós perdemos de vista aquilo que o ser humano é. Deus olhou a sua criatura, essa criatura feita à sua imagem e semelhança, e viu nela todos os seus erros, todas as suas falhas, todos os seus pecados, todas as suas maldades. E o que ele fez? Vou morrer por elas. Vou dar a mim mesmo por elas, para recuperá-las, para restaurá-las, para fazê-las voltar àquilo que de fato elas são. Aleluia, aleluia. Deus não viu a humanidade no erro e diz, porque está no erro, rejeito-a para sempre. Deus diz, porque está no erro, eu morro por elas. Não morro por elas porque elas estão vivendo perfeitamente. Morro por elas porque elas estão vivendo fora da minha vontade. E só assim eu a trarei de volta para mim. Nosso Senhor, aleluia. Quando pensava nisso, João 12, quando os gregos queriam falar com ele, e vai lá com Filipe, queremos falar com o mestre. É uma pena que João não registrou a conversa do Senhor com aqueles gregos. Certamente eram gregos filósofos, gregos pensantes. Se houve esse diálogo de Jesus com aqueles homens, como deve ter sido? Mas João não registrou. Então nós temos a palavra do Senhor que diz naquele exato momento, né? E eu, quando for suspenso, quando for pregado na cruz, quando eu morrer por essa humanidade, atrairei todos a mim, atrairei de volta todos para mim. Então, como Deus já havia dito através de Jeremias, com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí. Então, Ele nos atrai para Ele, não com chicote, não com ameaça, não com qualquer coisa desse sentido, mas Ele nos atrai para Ele com benignidade, com amor, com graça. Se nós entendermos isso, nossa relação com Deus será uma relação que cresce em amor continuamente. A nossa relação uns com os outros crescerá também em amor continuamente. E a nossa prática de vida será cada vez mais cristã, continuamente. Nós cresceremos cristamente. Nossos atos, nossas conversas, nossos tratos, nas relações patrão-empregado, empregado-patrão, comerciante, etc., consumidores, em todos os sentidos, nosso progresso será notório, nosso progresso será uma realidade, porque é o Cristo crescendo em nós, se agigantando em nós. Se nós entendermos isso, então nós saberemos que todos recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe, nos guarda e nos ajude a pensar mais claramente, sem permitir, sem deixar que alguma coisa interfira nesse pensamento lindo do Senhor.
para nos apegarmos a coisas, a algo que não tem nenhum sentido nessa relação. Deus te guarde, Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.